Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ciência na Escola, desenvolvida pela Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, e financiada pelo CNPq. Hoje temos o prazer de trazer a temática Itinerários Formativos da área de Ciências da Natureza. Vou passar para a apresentação das palestrantes de hoje, bem como do mediador dessa live. A live de hoje vai ser realizada pela Wanda Thomas Preusler. A Wanda possui graduação em Química pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, URI, é especialista Lato Sensu e Orientação Educacional pela Universidade Federal da Fronteira Sul, UFFS, pesquisou a relação do orientador educacional na constituição do sujeito através da palavra, participou do grupo de leitura interativa de texto de divulgação científica, é professora efetiva há 40 horas da Escola Estadual de Educação Básica José Adolfo Meinster e Escola Estadual de Ensino Médio Santo Stanislau. Participa atualmente dos ciclos formativos em ensino de ciências e do grupo de investigação em ciência, educação e tecnologia. Mestranda do curso de pós-graduação de ensino de ciências PPGEC da UFFS. A Marilce Ribeiro Neves é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, PPGEC, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Possui graduação e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Especialização em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Especialização em Orientação Educacional. Atualmente é professora de Biologia e Ciências pela 32ª Coordenadoria Regional de Educação. Também ministra aula de gestão ambiental no Sistema Educacional Galileu, Escola Técnica José Gomes. Realiza atividades no cotidiano escolar como forma de trabalhar os temas de biologia celular, educação ambiental e sexualidade a partir de metodologias que despertam o interesse dos alunos. A terceira palestrante, Andrea Kornowski Barras, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, PPGEC, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Possui graduação em Física, licenciatura pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Atualmente é professora da Escola Estadual Técnica Guaramano e coordenadora de estágio do curso de Técnico em Agropecuária e Agroindústria. Tem experiência na área de educação, com ênfase em tecnologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: reflexão experimental, experimento, prática pedagógica e atividades lúdicas. E o mediador da nossa palestra de hoje, professor Dr. Roque Ismael da Costa Guilis, possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, aperfeiçoamento em Biologia Geral, especialização em Educação e Interpretação Ambiental, mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e doutorado em Educação nas Ciências na Unijuí. Atualmente é professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo, na área de prática de ensino e estágio supervisionado de ciências biológicas. Tem experiência na área de educação, com ênfase na formação de professores de ciências e biologia, atuando na pesquisa, na extensão e na docência, principalmente nos seguintes temas: ensino de ciências, metodologias de ensino de biologia, livro didático, formação de professores, investigação, formação, ação em ciências, narrativas, pensamento crítico em ciências, coordenou o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, subprojeto de Ciências até 2014 e subprojeto de Ciências Biológicas até 2016. Atualmente é tutor do PET Ciências, Programa de Educação Tutorial, sendo bolsista CESUM-MEC. Pesquisador líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática, GPCIEM, e editor sênior da revista Ensinar Ciência, a RIS. Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, PPGEC, da UFFS. Muito bem, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. As perguntas podem ser realizadas pelo nosso chat e passamos de imediato para
a primeira palestrante da noite, que é a professora Marilise. Professora Marilise, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Marilce, sou professora de Biologia e de Ciências, né? Hoje eu só atuo Biologia com o ensino médio numa escola pública, no Instituto Estadual de Educação Professor Osmar Pope, aqui em São Luís Gonzaga. E vamos falar um pouquinho hoje sobre os itinerários formativos, sobre a nossa caminhada nesse novo ensino médio que chegou para nós. Então, vou falar um pouquinho do que acontece na minha escola, um pouco da experiência que a gente teve, então, quando chega, então, o novo ensino médio. Então, quando a gente tem essa notícia de que vai mudar o ensino médio, estávamos acostumados com o programa, com as disciplinas, com a carga horária, com os nossos componentes curriculares, e aí, então, vem essa novidade. A primeira coisa que nos acomete foi que nós ficamos inquietos na escola, né? Que vai mudar, que vamos perder carga horária, que vai diminuir, então, a parte obrigatória. Em biologia, nós pensamos como que a gente vai dar só uma aula de biologia para o ensino médio, né? Visto que muitos alunos vão fazer a prova do Enem, vão fazer vestibular nas universidades. Então, pensamos, na verdade, foi quase um pânico, acredito, no início. A minha escola não foi escola piloto, então somente no ano passado eles fizeram as escolhas, né? Então, 2020, as escolas pilotos já iniciaram com os itinerários formativos. E aí, a partir disso, então, a implementação, o ano passado, com o primeiro ano do ensino médio. Pode passar, Jonathan. Então, esse foi o início, né? Então, entraram alguns componentes como o projeto de vida para a escola, onde a gente tem no primeiro, segundo e terceiro ano, cultura e tecnologia digital, que os alunos têm no primeiro ano, mundo do trabalho e iniciação científica. Vou contar bem para vocês a minha experiência. Eu, quando vi iniciação científica para o ensino médio, eu fiquei muito feliz. A primeira coisa que eu disse foi para minha diretora: eu quero ser professora de iniciação científica. Eu acredito que a pesquisa dentro da escola ela tem que ser realizada. Eu faço um trabalho há anos com a iniciação científica, com os meus alunos, estou sempre envolvida em projetos. E aí, então, fiquei feliz com essa inclusão, né? Então, e aí os itinerários formativos, as trilhas, ficou meio obscuro ainda no início para nós. Como a minha escola não foi a piloto, então, este ano a gente está se organizando e se ambientando no novo ensino médio. Então, o que mudou? Então, a parte obrigatória, ela tem uma diminuição na carga horária, né? E aí o aluno tem uma parte diversificada pela escolha dele. Então, esse aluno ele vai ter um aumento de carga horária. Ele prevê, né, que esses alunos tenham uma maior flexibilidade e um currículo mais atrativo, dependendo da escolha de um aluno. E esse novo ensino médio, então, ele vem com um foco em projeto de vida, que seria o aluno projetar o que ele quer para o futuro, buscar, visitar o passado, recorrer às coisas que ele fez, o que ele é, o que ele está sendo e o que ele quer para a vida dele. Então, todas essas questões em projeto de vida devem ser trabalhadas. E a nossa área da ciência da natureza, com a diminuição lá da nossa biologia, né, da química e da física, a gente ficou um pouco... Eu fiquei bem nervosa até, porque não sabia como que a gente ia fazer. Então, num primeiro momento, ocorreram a Feira das Trilhas, onde a gente deveria apresentar para os alunos, né? Cada um, que nem eu digo, cada um vendendo seu peixe. Então, a gente foi dividido, na minha escola aconteceu, então, a divisão das áreas do conhecimento. A ciência da natureza, então, as professoras se reuniram para organizar essa Feira das Trilhas, para apresentar as trilhas, então, a área focal, que na área da ciência da natureza é saúde e sustentabilidade. E aí nós tínhamos que explicar para os alunos, né, mostrar para eles um caminho que eles poderiam seguir a partir daí. E depois que eles escolhessem a área focal, sustentabilidade ou saúde, teria as áreas complementares, que são as trilhas. Então, cada área focal, ela vai se juntar com uma outra área. Então, saúde vai se juntar com as linguagens, saúde se junta com a matemática ou com as ciências humanas. E assim também a sustentabilidade. Então, lá no início, os alunos fizeram uma votação online, né,
onde eles poderiam escolher por 8 trilhas, né? As 2 mais votadas seriam as trilhas oferecidas pela escola. Lá na nossa escola, então, lá da minha experiência, né, foram escolhidas em primeiro e em segundo lugar as trilhas da ciência da natureza. Então, nós temos um trabalho bem forte na área da ciência da natureza na minha escola, onde nós temos um grupo de trabalho muito bom, nós temos uma boa gestão de projetos com a nossa equipe diretiva também, sempre nos apoiando em tudo que a gente se propõe a fazer para os nossos alunos. E aí, então, ela ganhou primeiro e segundo lugar. A área de interesse, então, foi saúde com matemática e saúde com linguagens. Para que fechasse as turmas, então, a gente deveria ter pelo menos 20 alunos para cada trilha escolhida, e assim foram divididas as turmas, né? Quanto ao planejamento dessas aulas, então, né? A gente se organizou pelas áreas do conhecimento para organizar. Então, quando foram definidas as trilhas, né, que na nossa escola, então, nós ficamos com uma na matemática e uma na ciência da natureza, e depois essa da matemática ela acabou fechando, porque alguns alunos foram para o curso noturno, então eles foram trabalhar e aí precisaram sair do turno da manhã, e aí como precisa ter 20 alunos, então uma dessas trilhas foi fechada e a gente ficou só com saúde com as linguagens. E aí, então, nós fomos nos organizar para pensar o que a gente ia trabalhar nessas disciplinas, né? Então, fomos para a elaboração das trilhas, dos conteúdos, dos conceitos, das habilidades necessárias para que se efetivasse esse conhecimento. Sobre as formações, então, nós recebemos formações da SEDUC, então nós tínhamos live, depois tem até uma imagem com as lives que ficam gravadas, tínhamos reuniões na escola, né, onde a gente se organizava com a equipe diretiva, com a nossa coordenadora pedagógica e com as áreas do conhecimento, para receber as instruções, as formações referente a esse novo planejamento. Pode passar, Jonathan. Então, aqui eu tenho uma imagem que está lá no site, né, do novo ensino médio, onde os alunos podem fazer a escolha, né? Então, conforme a área do conhecimento, ela é definida por uma cor, a nossa é a verdinha, então, onde a gente vê a sustentabilidade e a saúde, e depois as trilhas de aprofundamento, onde os alunos vão direcionar o que eles vão aprender. Na verdade, os alunos fazem essa escolha, né? A maioria dos alunos, a maioria dos votos, né? Eles direcionam, então, para o que eles mais gostariam de estudar. Por isso que esse novo ensino médio, ele vai trazer esse currículo mais atrativo, porque assim eles podem escolher o que eles querem cursar. É claro que não vai agradar a todos, né? Porque alguns podem ter escolhido outra área focal ou outra área do conhecimento, mas mesmo assim a gente organiza eles para que todos se sintam bem para aprender as novas trilhas de aprofundamento. Pode passar, Jonathan. Então, aqui aparecem as nossas escolhas, né, que foi sustentabilidade e saúde. Na verdade, a nossa escolha lá na escola foi saúde, corporeidade e expressão artística. Também temos uma eletiva, que ela é escolhida pelos alunos, onde eles têm uma carga horária a mais. Eles vão a toda... Eu não sei, porque ela é de humanas. Eles vão toda semana, eles vão num turno inverso, né, para trabalhar o nosso territórios, conflitos entre povos e cultura. Então, eles se organizam para fazer projetos nessa área. Então, ficou um pouco diferente da área da ciência da natureza, mas mesmo assim contribui, porque é uma área tão importante, as ciências humanas, porque como ela teve diminuição também na carga horária, eles conseguem trabalhar algo das ciências humanas, né, que essas aqui são as eletivas que eles acabam escolhendo. Pode passar, Jonathan. Aqui, então, é um print que eu tirei do site lá para mostrar um mapa das trilhas, as orientações para as feiras, que todas as escolas foram organizadas para fazer isso, cada escola se organizou de alguma forma. Teve escolas que fizeram com que os alunos estudassem e apresentassem para os outros. Na nossa, foi os professores que organizaram as trilhas do conhecimento.
Na próxima imagem, daí, então, tem uma foto da nossa Feira das Trilhas. Pode passar, Jonathan. Então, aqui, então, tá eu, professora de Química, a professora Janice, e a professora de Física, a professora Jaqueline. Nós organizamos um momento com os alunos do primeiro ano, que fariam a escolha das trilhas, né? Aonde a gente pegou coisas do cotidiano, o chocolate e o café. E a gente organizou uma aula com eles, né? Uma atividade, foi metade de uma manhã, falando para eles o que a gente pode trabalhar com esses dois assuntos que são do cotidiano deles, que chocolate e café todos têm, todos conhecem, consomem. O que a gente poderia trabalhar interdisciplinarmente? O que a gente poderia trabalhar na matemática? O que a gente poderia trabalhar nas linguagens ou nas ciências humanas? Fizemos uma organização desses conceitos com eles, né, trazendo a questão da tecnologia, do consumo, do desperdício, da produção, do impacto, trazendo das propriedades químicas, né, dos resíduos sólidos também. Então, nós organizamos a nossa Feira das Trilhas dessa forma, para que os alunos se interessassem por aquela temática. Nós gostamos muito, a nossa área da ciência da natureza na escola, de trabalhar com projetos. E também, dentro da iniciação científica, que é uma das partes obrigatórias, agora que tem 2 períodos no segundo ano, e o ano que vem para a nossa escola vai ter 2 períodos no terceiro ano, nós trabalhamos com projetos. Tá? A gente desenvolve na escola, agregado à área da ciência da natureza, mais a iniciação científica, a gente faz atividades no laboratório com eles, da confecção de papel, fizemos o papel semente, agora estamos na produção do sabão. Nós realizamos várias atividades junto com a iniciação científica. Agora nós vamos juntar iniciação científica, projeto de vida, mais uma das trilhas de aprofundamento que a gente tem, que é corpo e movimento e estrutura e funcionamento da máquina humana. Então, nós organizamos esse trabalho interdisciplinar para que o aluno goste de assistir nossas aulas, né? Eu sempre penso que o aluno, vocês, né, quem está nos assistindo, aí as meninas, os guris que vão para o estágio, eu sempre penso que eles têm que levantar de manhã e pensar, eu tenho aula com a Prof. Marilson, eu não posso faltar hoje. É isso que eu quero que o meu aluno pense quando vai para a escola. Que tem que ser alguma coisa atrativa, não pode ser uma aula mais tradicional. O nosso aluno hoje não serve mais aquela aula tradicional. Então, a gente sempre pensa que precisa sempre inovar, buscar coisas do cotidiano deles, relacionar com as coisas que ele fala. A gente trabalhou bastante a questão do celular, né, nessa trilha de aprofundamento. Então, a gente consegue fazer com que as coisas que antes para nós era meio tumultuado, a gente não sabia como fazer, como pensar, até gerou em várias escolas um pouco de revolta e o que fazer. Então, a gente tem que pensar, bom, a coisa está aí, o que faremos a partir de agora, então, para que a nossa escola seja atrativa, para que os nossos alunos se sintam bem, para que os nossos alunos aprendam, e não saibam só o conceito, mas para a vida deles também. Tá? Pode passar, Jonathan. Então, a nossa foi saúde, corporeidade e expressão artística. Né? Então, para o segundo ano do ensino médio, então, ela tem três componentes, né? Que é o corpo e movimento. Corpo e movimento, então, é a professora de física que dá esse componente, que ela é um componente que pode ser dado por química, física ou biologia. Também estrutura e funcionamento da máquina humana, que sou eu que ministro essa disciplina. Eu tenho 3 períodos semanais com eles para trabalhar isso. Então, na verdade, eu penso, diminuiu um período de biologia, mas eu ganhei 3 períodos para trabalhar essa temática com eles. E expressão artística, que é a professora da área de linguagens, que trabalha isso com eles. O terceiro ano do ensino médio, a gente ainda não tem o novo ensino médio. Eles continuam com a carga horária normal, né, porque a nossa escola não foi piloto, a gente iniciou esse ano, foi a escolha o ano passado, né, com a inserção desse ano. O ano passado eles tinham um projeto de vida, mundo do trabalho e cultura digital, mas não tinham, então, as trilhas e nem iniciação científica. Então, ainda não sei como vai ser organizada para o ano que vem, tá? As meninas que acho que são escolas pilotos, né, a Wanda ou a Andrea, vão saber falar um pouquinho melhor, e a eletiva, que foi territórios e conflitos. Pode passar, Diogo. Então, o primeiro componente, que é saúde, que é o... Agora, deixa eu achar ali. Saúde, corporeidade e expressão artística,
Então, corpo em movimento, então, são 3 períodos semanais, estrutura e funcionamento também 3, e expressão artística 2 períodos semanais. E aí, os próximos, então, aparece ali 3 períodos, 3, 2, diminuindo, então, a obrigatória, né, e aumentando essa parte diversificada do nosso currículo. Pode passar, John, que eu acho que vai especificar cada um deles. Corpo em movimento, então. Ele vai trabalhar com os alunos um corpo de uma forma integrada. Como é a nossa professora de física, a professora Jaqueline, no início ela ficou, até conversei com ela sobre isso, e ela ficava meio aflita com isso, porque ela trabalha física, e agora ela vai ter que juntar a física com a biologia. Então a prof. Jaqueline foi buscar conhecimento, a gente trocava bastante ideia, né, o que ela poderia fazer. Ela trabalha bastante a questão da física junto com essa estrutura, a questão de movimento, alavanca, de toda a questão da física voltada para o corpo humano. Então, também trabalha os limites do corpo, né? Dá para fazer muita coisa e desenvolver projetos nessa área também. Eu e ela temos um projeto que a gente vai desenvolver com os alunos agora, em fazer uma representação dos sistemas corporais em tamanho real. Então, nós temos basicamente 6 períodos para organizar eles e fazer uma feira sobre essa temática. Deles desenvolverem um sistema, cada grupo vai ficar com um sistema corporal, sistema esquelético, sistema muscular, sistema cardiovascular, reprodutor, e eles vão montar uma estrutura onde eles possam exemplificar e mostrar como que funciona no meu componente e no dela, né, em tamanho real. E assim organizar eles para apresentação no final do ano. Todos esses nossos projetos, então, eles culminam no final do ano com a tradicional, que antigamente a gente chamava Feira de Ciências, né? Que hoje a gente chama de Mostra de Trabalhos na maioria das escolas, porque não é só ciências que tem nas escolas, mas sim todas as áreas participam e a gente faz isso. E também a gente leva eles, né, com a iniciação científica, né, para apresentar projetos em toda a região. A gente teve participando agora da mostra da nossa CRE, participaremos, fiz a inscrição do Salão de Ciências aí da UFES com a professora Eliane. Então, a gente sempre envolve eles com a nossa área, com a nossa temática. Nós temos tempo para trabalhar isso, fazer bem feito. Então, lá quando eu perdi a minha aula de biologia, eu ganhei mais 3 aulas de fisiologia humana. Passa só para mim, Jonathan, que a próxima é a disciplina que eu ministro. Então, a ementa dela é pequenininha, né? Mas ali ela vai estudar todos os sistemas integrados. Então, saindo a fisiologia do ensino médio, da parte obrigatória, eu consigo colocar todos os sistemas aonde nessa disciplina. Então, eu consigo trabalhar bem feito com ele, consigo fazer atividades práticas. Agora eles querem abrir um coração, nós vamos em busca de um coração, né, de boi, para poder abrir, para entender melhor. Então, não é aquela aula corrida. Eu trabalho em outra escola agora, com o curso noturno, onde eu tenho só um período, né, para trabalhar com eles. E aí, como dificulta o aprofundamento na nossa área da ciência da natureza. Então, eu acredito, hoje, né, na minha escola, onde o nosso itinerário foi escolhido da ciência da natureza, que é a área focal, eu acredito que a nossa área só ganhou com isso. Porque nós perdemos a aula de biologia, mas nós ganhamos mais com esses itinerários formativos. Eu vou dizer que sou bem feliz com os nossos itinerários, porque a gente consegue abranger mais conceitos com eles, né? Tenho mais tempo de trabalho e organização desses currículos. E o próximo, que é expressão corporal, então eles trabalham a questão da música, que é o próximo slide, Jonathan. Eles trabalham a questão da música, do autocuidado, do autoconhecimento, a cidadania, do protagonismo que o novo ensino médio traz tanto, né? Desse nosso jovem protagonista, sujeito crítico, mas como que a gente vai tornar eles críticos, né? Trabalhando na escola, na sala de aula, fazendo com que leiam, com que saibam pensar, com que consigam dialogar, e para isso a gente precisa estudar, né? Então, nós, professores, somos sempre estudantes. A gente sempre vai estar estudando, sempre vai lendo, sempre assistindo uma reportagem para trazer para a sala de aula.
Agora, na minha aula, esses dias, teve uma reportagem no Fantástico sobre o congelamento das pessoas, né, que buscam, talvez, ser ressuscitadas. Foi um assunto que eu trouxe para minha aula, então, para a gente conversar sobre isso, sobre a possibilidade. Até as questões religiosas são abordadas, não gosto muito de falar sobre isso, porque cada um tem a sua. Então, mas são assuntos, são temas que a gente consegue organizar nessas nossas aulas, né? Então, aqui eles vão trabalhar corporeidade, né? Então, diversos tipos de linguagem, expressão, eles trabalham com música e tudo voltado para nossa área também e junto com as linguagens. Eu acredito que as linguagens é uma área tão importante. Eu sempre digo que a nossa é a mais importante, é óbvio, né? Mas as linguagens são tão importantes quanto todas as outras, porque a partir dela você faz quase que o entendimento de tudo. Por isso que essas provas externas trabalham a matemática e o português, né? Porque o português, o conhecimento, as linguagens, então, elas trabalham quase tudo. Tá? Então, já estou finalizando. Pode passar, Jonathan. Então, os desafios, né? Organização dos conteúdos, né? Quais as habilidades precisam ser trabalhadas. Outra coisa que eu acredito que seja difícil na escola, a questão dos recursos humanos, professores capacitados e com a habilitação que precisa para trabalhar essas áreas do conhecimento, né? Então, as possibilidades, a carga horária. Então, são 3 períodos semanais, dá para trabalhar projeto, dá para fazer clube. Eu tenho uma proposta com a Giannini, que é nossa colega do mestrado, de fazer um clube da ciência, né, juntando a minha escola com a dela. Nós temos desde o ano passado, já está a ideia na cabeça, falta colocar no papel e realizar, levar para o laboratório, fazer grupos de estudos com os alunos. E o futuro agora, estamos nessa aqui. Falam muito que não vai ter, que vai terminar com o novo ensino médio, mas acredito que se continuar também é uma boa para os alunos, né? Nós da área da ciência da natureza, na minha escola, que foi eu acho que um ganho para a nossa área, né? Agora a gente vai ter escolha com o primeiro ano, o que eles vão escolher, podem escolher outra área focal, a gente vai organizar as feiras do conhecimento, acredito que vai ter uma melhor organização, então, dessa aprendizagem, dessas habilidades, né? E o melhoramento nas nossas práticas pedagógicas. Só mais um agora, então, Jonathan. E eu tenho uma frase que eu trago para vocês, que eu amo essa frase. Para ser professor, é preciso não só amar o que faz, mas também as pessoas por quem faz. Então, sempre pensar que tem alguém lá que vai estar feliz com as tuas aulas, com o teu conhecimento, com a tua conversa. Então, assim, pensar para quem tu faz isso, né? Fazer com amor. Eu sou apaixonada pela minha profissão, não me vejo trabalhando de outra forma. Então, tudo que eu faço com bastante amor, com carinho, com dedicação e tento sempre fazer melhor para quem? Para o meu aluno. Sempre. E acho que é isso. Boa noite a todos, então. Boa noite, Marilce. Obrigado pela tua explanação, muito boa. Já dou boa noite também para a Wanda e para a Andréia, que estão aí nos esperando. Nós vamos passar algumas perguntas e eu, antes de passar as perguntas, queria também, então, agradecer o convite das nossas mestrandas aqui do programa, mas, acima de tudo, professoras de Biologia, Física, Química e de Ciências, e hoje em dia de uma área chamada Ciências da Natureza, que tem esses itinerários que o Estado do Rio Grande do Sul está nos desafiando, como a Marilce usou. Então, como coordenador do programa de pós-graduação, quero acolher todos, também como coordenador do programa Ciência na Escola, que faz as lives, então, juntando as duas ideias, mas hoje também em nome da professora Eliane Santos, que está nos assistindo aí pela live, em nome do grupo de estágio, então, de Ciências Biológicas, que organizou essa atividade, eu quero agradecer a presença de quem está conosco, inclusive o professor Ronaldo, da Unila, Franciele Carlan, que é professora da UFPEL, alunos aqui do programa, egressos, estudantes da disciplina, outros professores, alunos da Unila, como Guilherme Gonçalves, estou olhando aqui o nome, né, dos que são mais de fora. Então, dar as boas-vindas a todos e dizer que as perguntas estão abertas e mais tarde a gente vai voltar em perguntas também, tá bem?
A live está bastante concorrida, tem várias perguntas. Vamos colocar uma das perguntas do professor Ronaldo, né, que já estava na tela, Jonathan. Eu acho que é sobre os entraves, né? Então, um dos entraves dos itinerários formativos foi a não formação continuada dos professores nos estados. Outro fator foi o professor perdendo aulas e obrigado a assumir itinerários que não eram de sua formação. Como proceder, ou o que tu pensa sobre isso, né? Não havendo a formação continuada para os docentes dos itinerários. Nós vamos fazer 2 perguntas nesse bloco, 2 para a próxima apresentadora, que é a Andréia, e depois da Wanda, nós faremos todas as perguntas que restarem, tá? Mas eu vou escolhendo a próxima para a Marilson daqui a pouquinho. Pode falar, Marilson, o que tu pensa disso? Tá. Nós também ficamos, como eu falei, nós ficamos bem preocupados no início, né? Porque nós não tivemos formação específica. As formações que a SEDUC nos proporcionou foram formações gerais, de como funcionaria, de como era, mas não nos disseram, né, como foi. Eu, na verdade, não tive dificuldade, porque como eu peguei um itinerário, peguei uma trilha onde trabalha fisiologia humana, é do nosso conhecimento, né? Então, eu trabalho o corpo humano com eles, todos os sistemas, doenças, cuidados, então, isso é da nossa área. Apesar de física ser da nossa área também, sempre há uma maior dificuldade. A Andréia, acho que é de física, né, vai ajudar nisso também, mas ela tem mais dificuldade sobre como trabalhar essas questões de corpo humano, de fisiologia, sistema esquelético que ela pega, então, para trabalhar com eles, que daí não tem no meu e trabalha no dela, ela tem uma maior dificuldade. É como eu coloquei, um dos desafios, né, que para mim é um desafio, é a organização dos conteúdos, né, e os recursos humanos na escola, né, que professores que vão trabalhar essa área, porque vem lá na cartilha que veio para nós, que professores podem ser habilitados para trabalhar naquela área, mas às vezes conhecimentos ficam longe da gente, né? Então, por exemplo, a prof de física tem mais dificuldade de trabalhar as questões da biologia. É igual tem outros itinerários que é quase a química focada. Eu teria muita dificuldade. Eu, na minha experiência, não tive, porque peguei um itinerário que é do meu conhecimento. Então, por isso que eu acredito que a maior dificuldade sejam os professores habilitados. Nós não temos em todas as escolas, né? Então, por exemplo, na minha escola eu sou a única professora de biologia lá. E então a carga horária ela recai sobre mim. Claro que eu perdi biologia, mas ganhei esses períodos nos itinerários. Mas quando pega um professor que não é da área, com certeza vai ter muita dificuldade, porque nós temos só essa emenda e aí programa tua aula. É tu que sabe, pega lá o que tu tem, e aí então que a gente tem várias escolas, a gente sabe de resultados não tão positivos, né, com esses itinerários. A gente participa de grupos de WhatsApp, de outros estados, né, e da área do conhecimento. A gente vê muita dificuldade dos professores não sabendo o que fazer, pedindo dica do que fazer para conseguir ministrar a aula, né? Eles ficam perdidos e não sabem como organizar, porque é uma carga horária grande, né? São 3 períodos, a gente sempre é acostumado com no máximo 2 de biologia, né? Se esforçando para conseguir dar tudo que a gente quer. E aí, então, agora, quando tu pega um itinerário que tem 3 períodos semanais e não sabe o que fazer, é apavorante. Né? Eu não tô nessa situação, mas me imagino que não deva ser muito fácil. Marilce, nós vamos trazer mais uma questão e eu queria dizer para todos assim que esse espaço surgiu na pandemia. O programa Ciência na Escola hoje tem 3.000 participantes dentro da comunidade autorreflexiva Ciência na Escola. E se os professores observarem, só nesse espaço, nós devemos ter tido no mínimo 5 ou 6 lives entre 2020 e 2022 sobre itinerários formativos. Então, eu acho que nós vamos ter que usar espaços como esses, que nos ocupam também, da tecnologia, para colocar no ar esse conteúdo e ouvir, participar dessas lives, ou então, posteriormente, chegar mais perto. A formação continuada, num país insular como o nosso, ela precisa olhar para as tecnologias, não tem como atender todos. Eu não estou tirando o serviço que o Estado do Rio Grande do Sul deveria ter feito, por exemplo, ainda não fez de formação. Mas nunca teremos a formação desejada, totalmente pronta. Então, só quero adicionar isso. Mas, de antemão, vamos passar para a segunda pergunta, para nós dar sequência, tá? E convidar todos que estão ouvindo.
participem não só da página, mas do grupo Ciência na Escola, que é uma comunidade efetiva, que temos várias lives e teremos nesse semestre mais algumas nessa temática e no próximo ano também. Professora Franciele Carlan, da UFPEL, já agradeci a presença dela aí conosco, uma grande parceira e amiga de rede, de trabalho, da área de ensino de biologia também. Vocês não têm a impressão de que os itinerários formativos estão servindo para trabalhar conceitos que não têm sido trabalhados nas disciplinas? Ou seja, será que eles estão servindo, né, para outros conceitos adicionais, né, dependendo da disciplina? E aí, Marilce? A proposta, né, que eu falo na minha escola, né, eu acho que ele serve para complementar a nossa área, né? Então, a minha experiência lá é uma boa experiência, mas, por exemplo, a área das humanas, acredito que perdeu muito. Então, os alunos têm uma diminuição da sociologia, acho que não tem filosofia em algum ano. Então, eu acredito que como a nossa área focal não foi as humanas e nenhuma das trilhas escolhidas também foi essa, eu acredito que sim, né? Eu acho que complementamos muito a nossa biologia. Eu acho que a biologia lá na minha escola ganhou muito espaço com isso, mas as outras áreas acabam perdendo sim. É claro que isso foi uma escolha dos alunos, não sei se bem uma escolha, né? Mas mais um encaminhamento. Até penso que algumas escolas podem encaminhar para onde tem o maior número de professores, mas pode ser que eles são utilizados para trabalhar coisas que não são trabalhadas na disciplina. Mas na biologia eu acho que lá na minha escola deu muito certo, porque a gente tem uma carga horária boa para trabalhar os nossos conceitos, né? Acredito que os professores têm que sim fazer manobras, né? Mas também a gente não pode perder o compromisso com a área básica. Por outro lado, sim, não deixar que os conteúdos das novas disciplinas sejam deixados de trabalhar em detrimento dos nossos componentes, que são preciosos, mas que perderam, sim, essa carga horária, essa ênfase, né? E nós, professores também, né, professor Roque, nós temos uma demanda muito grande de trabalho, né? Aí, além de ter que dar as aulas, nós temos planilhas para preencher, relatórios para fazer agora as recuperações, então a gente tem que enviar de aluno por aluno por que não atingiu, que habilidade que ele não atingiu, então eu tenho que identificar lá o que o Roque não atingiu, o que eu vou fazer para o Roque atingir aquela habilidade. Então essa demanda de trabalho é muito grande, então às vezes a gente deixa de buscar algo, né, para estudar, para aprofundar, e aí acaba com essa burocracia de trabalho que a gente tem por trás disso. Eu acho que não é só no estado do Rio Grande do Sul, mas sim em quase todo. Sim. Obrigado, Marilce, nessa primeira participação. Depois a Marilce pode voltar para responder questões no final, se ela puder estar conosco. Sim. E eu vou passar de imediato a palavra para a Andréia. O Jonathan vai começar a apresentação dela. Bem-vinda, Andréia. A Andréia é uma professora da área de ciências, mas que tem formação básica em ciências e física. Hoje nós vamos ter essa composição, né? Boa noite a todos, então. Então, boa noite a todos. Eu sou a professora Andréia Kornowski Barras, sou professora aqui na Escola Estadual Técnica Guaramano e vou falar um pouquinho sobre os itinerários formativos aqui na escola, como ocorreu esse processo de implantação, então. Pode passar, Jonathan. Então, todos sabemos que os itinerários formativos, eles ocorreram várias mudanças na educação básica, nas nossas escolas, então, e isso trouxe, então, vários desafios para nós professores. E conforme, então, a proposta da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, o referencial curricular gaúcho do ensino médio,
E os itinerários formativos, então, eles comporam, então, a parte diversificada do nosso currículo do ensino médio. Em nosso estado, então, eles estão constituídos por componentes curriculares obrigatórios, que são as trilhas de aprofundamento e as unidades curriculares eletivas. E o nosso referencial curricular do ensino médio, então, ele compõe componentes obrigatórios, que são as disciplinas de projeto de vida, mundo do trabalho, iniciação científica e cultura e tecnologias digitais. Pode passar. A nossa escola, que é a Escola Guaramano, no ano de 2020, ela foi uma escola piloto. Inicialmente, ela teve, então, o itinerário Saúde 3. Então, os alunos que estão neste ano, no terceiro ano, eles estão ainda trabalhando aquele itinerário de Saúde 3, complementando, então, as disciplinas, que são nutrição e saúde, sendo a carga horária de 3 horas aulas semanais, projeto investigativo de saúde, que são 3 horas semanais, e biotecnologia e saúde, que são 2 horas semanais. E neste ano de 2023, então, ocorreram mudanças, então, e agora passou a ser, então, a trilha formativa de aprofundamento curricular, que passou a ser saúde, estudos quantitativos aplicados. Então, os alunos que estavam neste ano no primeiro ano, eles participaram de todo esse ciclo de escolha das trilhas, o que eles iam querer trabalhar, foi feito palestra com eles, reuniões, entre eles a direção, os professores, demonstrando que caminhos que eles iam, então, escolher para, então, se aprofundar. E a trilha focal, então, que compõe a nossa escola, ficou Ciências da Natureza e suas tecnologias, sendo, então, ainda a temática saúde, e a área complementar, então, ficou Matemática e as suas tecnologias. Aqui nós temos, então, algumas imagens, então, que aconteceu aqui na escola, todo esse processo de escolha deste novo itinerário formativo. Pode passar? Agora, então, as componentes curriculares que compõem, então, no segundo ano é corpo e movimento, que são 3 horas semanais, estrutura e funcionamento da máquina humana, que são 3 horas semanais também, e bioestatística, que também são 2 horas semanais, isto no segundo ano. E no terceiro ano, então, compõe as disciplinas de nutrição e saúde, que são 3 horas semanais, biotecnologia e saúde, 3 horas semanais, projeto investigativo na saúde, 3 horas semanais, matemática aplicada à saúde, que são 3 horas semanais, e estudos quantitativos em saúde, sendo 2 horas semanais. Pode passar? Pode passar, Jonathan. Aqui eu vou falar, então, um pouquinho o que trabalha cada disciplina, para vocês terem, então, um panorama geral de como a gente está trabalhando aqui na escola. Então, na disciplina de corpo e movimento, então, que é a área do conhecimento, ciência da natureza e suas tecnologias, a carga horária são 3 períodos e ela é trabalhada no segundo ano. Então, esta componente, ela busca conhecer o homem, as suas dimensões biológicas, a minha internet aqui está oscilando muito na escola. Então, continuando, essa disciplina ela vai ser responsável, então, pela representação e o compromisso da sociedade no geral, assim, analisar os movimentos, então, articulares, então, nos planos anatômicos de cada um, entender de que forma a estrutura do corpo responde, então, à aplicação das forças mecânicas
e como é o movimento do corpo humano. Então, professores que devem ministrar essa disciplina que veio para nós aqui são professores de ciência da natureza e suas tecnologias, que são química, física e biologia. E os eixos estruturantes, então, a investigação científica, os processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Pode passar? Na estrutura e funcionamento da máquina humana, então, a área de conhecimento também é ciência da natureza. Esta disciplina são 3 períodos semanais e também é trabalhado no 2º ano. Então, ela tem como ementa conhecer, então, a anatomia humana, os sistemas orgânicos, entender a estrutura e funcionamento do meio interno e dar ciência das políticas de saúde como indutoras e promotoras de uma melhor qualidade de vida da população. E nesta aqui também os estruturantes, então a investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Pode passar. Em bioestatística, então, já é uma disciplina que é da área da matemática e das suas tecnologias. São 2 períodos semanais e nesta disciplina, então, eles vão propor os elementos básicos da estatística, o modo de utilizar, analisar quantitativamente os fenômenos na área de saúde, então. E são, preferencialmente, então, docentes do perfil da licenciatura plena em matemática, que ministram essa disciplina, então. Pode passar? Em nutrição e saúde, então, são área do conhecimento ciência da natureza também. E a carga horária, então, são 3 horas semanais, então, no 3º ano, e essa componente, então, vai estudar a alimentação, a nutrição e saúde pública, a epidemiologia nutricional, segurança alimentar, políticas públicas, então, programas sociais de alimentação e nutrição. Então, ter uma base geral nesse enfoque. E professores, então, que são colocados para ministrar essa disciplina são da área de ciência da natureza, que é química, física e biologia. E os eixos estruturantes também, a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Pode passar? Na disciplina, então, de biotecnologias e saúde, também é da área de ciência da natureza, então, a carga horária desta disciplina são 3 períodos semanais, é trabalhado, então, no 3º ano, e ela busca, então, ter um objetivo de promover o entendimento, então, sobre biotecnologia, como conjunto do conhecimento que permite o desenvolvimento de técnicas associadas a seres vivos, possibilitando, assim, a criação de diversos produtos, então, que tem como finalidade a resolução de problemas. E professores, então, que são colocados para ministrar essa disciplina são da área de ciência da natureza, então, química, física e biologia. Pode passar? Pode passar, Jonathan. Em projeto investigativo, então, da área de ciência da natureza também, são 3 períodos semanais no 3º ano, e este componente, então, busca capacitar o estudante a atuar de forma crítica e reflexiva, então, sobre os aspectos referentes à saúde pública coletiva, então, desenvolvimento que articula o binômio saúde e doença, então,
de modo a desenvolver habilidades, então, nos estudantes, para trabalhar, então, com seres humanos, demonstrando atitudes técnico-científicas e colaborativas, então, através do desenvolvimento de pesquisas quali e quantitativas. E esse perfil, então, são trabalhado com professores de Química, Física e Biologia também. Pode passar. Na área, então, da matemática e suas tecnologias, então, essa disciplina são 3 períodos também semanais no 3º ano, e ela busca, então, fazer a revisão e aprofundamento, então, dos elementos de álgebra escolar, então, de forma a possibilitar a construção e a percepção dos objetos matemáticos do campo da matemática, então, como uma forma de modelagem e comunicação de situações hipotéticas. Então, são professores da matemática que trabalham com esta disciplina. E pode passar, Jonathan. Então, nessa disciplina de matemática, são no 3º ano e são trabalhados, então, elementos da álgebra da área da matemática. Então, são professores de perfil formado, então, em licenciatura em matemática. Pode passar. Estudos quali e quantitativos em saúde. Volta 1. Então, aqui, então, é trabalhado também 2 períodos semanais na área de matemática. Então, os estudos quali e quantitativos estão relacionados, então, à área focal de trilha formativa. Então, essa proposta de estudo, então, visa a atividade do estudante e já desenvolve com o estágio profissional em atuação em outros espaços como ONGs, então. Pode passar. Aqui também, no 2º ano, nós tivemos, então, as unidades curriculares eletivas, então, que eles participaram, os alunos, então, e essas unidades, então, elas integram a parte flexível do currículo, que é uma proposta da BNCC e do referencial curricular, juntamente com os itinerários formativos. Então, cada estudante escolhe as eletivas que ele vai buscar, então, desenvolver na escola, então, são temas de interesse deles. E aqui nós tivemos, então, são ofertados trimestralmente, então, a partir do 2º ano do ensino médio, então, gaúcho, então, de forma de componente curricular, então. E aqui na escola, pode passar, nós tivemos a escolha da unidade curricular eletiva, que é um planeta no limite, onde eles escolheram essa trilha, então, e são feitas atividades, onde eles escolhem, então, os temas. Semana passada foi trabalhado com o lixo, né? Foi visitado o aterro sanitário aqui da cidade, onde eles foram lá, fizeram um estudo, levantaram hipótese, então, foi assim, bem proveitoso o que eles estão desenvolvendo nesta unidade. Então, pode passar. Algumas referências, então, que foram utilizadas. E muito obrigado pela atenção. Também é um prazer te receber. A gente já dá para perceber, né, que esse é outro itinerário, porque ele está focado na saúde. O da Marilson estava focado em partes da saúde, mas tinha áreas focais diferentes. Esse aqui está com a matemática na complementar, né? Ao menos um dos que principalmente a Andréa falou.
e ele já muda totalmente o nome das disciplinas, né? A ementa, a carga horária. Você também conseguiu apresentar essa parte das eletivas, que muita gente tem dúvida. Vai ter mesmo eletiva? A escola vai conseguir propor? Vai ter que propor, né? Que no Rio Grande do Sul, ao menos 2 itinerários por escola serão ofertados. E como esses 2 itinerários têm, no mínimo, 2 eletivas, vão ter que ter para escolha, né? Bom, vamos fazer algumas perguntas para a Andréia também, retiradas aqui do post. Tem uma da aluna Joana, que está um pouquinho lá, às 18h31, que foi feita. Se o Jonathan quiser passar para nós. Olá, professora Marilce. Mas nós vamos fazer ela para a Andréia, tá? Que a gente já havia combinado entre nós, né? Porque esse tema não vai parar até a fala da Wanda e depois nós vamos voltar para todos. Então, Andréia, a senhora notou alguma mudança de comportamento dos estudantes, ponto positivo ou negativo com a implementação do itinerário? Eles gostam mais desse novo ensino médio? Acho que a pergunta dela é essa. Ou eles desgostam, né? Tem mais atrativo ou não? Sente eles mais motivados ou não? Com você, Andréia. Assim, ó, eu sinto eles bastante motivados. Até semana passada, como eu falei, nós fomos visitar o aterro sanitário aqui da cidade. Então, foi um tema de interesse deles, né? Nessa busca do conhecimento, da pesquisa a campo, né? De levantar hipótese, de pesquisar, de ver o problema. Então, isso está motivando bastante eles. Não é só dentro da sala de aula que está acontecendo as aulas, está fora, está indo além. Então, isso são pontos positivos que fazem com que eles se motivam e buscam, então, o conhecimento. Obrigado, Andréia. Nós vamos fazer mais uma pergunta para a professora Andréia, então, aqui na nossa live sobre os itinerários formativos de Ciências da Natureza. A próxima pergunta é uma pergunta também do professor Ronaldo, da Unila, e ela diz assim: uma grande dúvida que tenho, como deverá ser o Enem em relação a esse novo ensino médio, já que tivemos a diminuição da carga horária? Ou seja, vai valer mais o itinerário ou não? O que as escolas estão dizendo para os professores, Andréia? Se você sabe, se o Estado do Rio Grande do Sul já se pronunciou ou não. Acho que é uma pergunta de todos nós, inclusive, né? Todo mundo quer saber. O Enem muda, já que agora é por itinerário, o ensino? E aí, Andréia, o que tu gostaria de comentar conosco? Sim. Ali, para nós, professores, está sendo falado que o próximo ano o Enem vai ser conforme os itinerários formativos. Mas se vai acontecer, a gente não sabe ainda, é uma incógnita, né? Mas esperamos que o Enem também se readeque, né, com esse novo modelo que está acontecendo. Eu acho que isso vai ser um grande avanço para as escolas, para o Enem, para todos nós. Professor, só um pouquinho, você está com o microfone fechado. Desculpa, então. Obrigado, Andréia. Vamos convidar de imediato a Wanda. E a gente quer agradecer, mas quer que a Andréia continue conosco. Eu estava explicando que nós convidamos 3 professoras com 3 formações diferentes, mas nós não tínhamos certeza se os 3 itinerários eram diferentes. E quando as apresentações começaram a vir, ontem à noite, inclusive, eu fiquei muito feliz e surpreso que as perspectivas eram totalmente diferentes, porque as disciplinas eram de itinerários diferentes mesmo, da mesma área, ou focal, ou complementar. Então, agora a Wanda está com a palavra e no final nós voltamos todos nós aqui para discutir as outras questões todos juntos. Bem-vinda, Wanda, e pode começar. Obrigada pelo convite, professor Roque. Boa noite a todos os presentes. Eu sou professora na Escola Estadual de Educação Básica José Adolfo Meister e na Escola de Ensino Médio Santo Estanislau. Eu sou mestranda do PPGEC, sou orientada pela professora doutora Sinara Mintin, e vou falar um pouquinho, hoje à noite aqui na live, sobre os itinerários
do ensino médio da escola piloto e do ensino médio gaúcho da escola onde eu trabalho. Pode passar, Jonathan. Inicialmente, eu faço um paralelo. Em 2020, nós, então, fomos escolhidos pela CRE para ser escola piloto. E os alunos escolheram em 2019 o itinerário Tecnologia 2 para ser trabalhado na nossa escola. Hoje, nós estamos com, que nem a professora Andréia disse, estamos com o 3º ano ainda nesse itinerário, mas o 1º ano do ensino médio já iniciou, então, uma outra trilha, tá? Eles escolheram aqui, na nossa escola, então, empreendedorismo, e a trilha empreendedorismo e justiça social. Fiz um recorte ali daquele gráfico que a professora Marilce já tinha trago, então faço esse paralelo inicial para mostrar um pouquinho do que eu vou falar. Dentro da Tecnologia 2, eu tenho uma proposta de um trabalho, de uma sequência didática que nós desenvolvemos, e como o empreendedorismo pega a área das humanas e a área complementar matemática, então, eu não tenho muito a contribuir, por isso eu vou me deter, então, no itinerário Tecnologia para falar um pouco mais sobre ele quando éramos escola piloto. Pode passar. Então, 2020, começamos como escola piloto, e aí os alunos, no 1º ano do ensino médio, além das disciplinas da formação geral básica, tinham, então, tratamento da informação, ciência dos materiais e projeto de vida. No 2º ano, os alunos, além das disciplinas da formação geral básica, tinham, então, projetos tecnológicos, impactos tecnológicos na saúde e lógica matemática. No 3º ano, os alunos tinham também linguagem matemática e tecnológica, impactos tecnológicos no ambiente, geometria aplicada, monitoramento ambiental, modelagem matemática e matemática da inovação. E aí, eu, professora Wanda, trabalhava com impactos tecnológicos no ambiente, ainda trabalho hoje essa disciplina, no 3º ano. Uma professora de biologia trabalha monitoramento ambiental, e nós duas, com o professor de química, elaboramos, então, uma sequência didática. Pode passar, professor Jonathan. Essa sequência didática, ela está dentro do meu projeto de pesquisa de mestrado. Eu fiz uma formação continuada com os professores das ciências da natureza. Essa formação continuada, então, se desenvolveu em 6 encontros, que foram de forma presencial na escola, e no 4º encontro, eu propus, então, a elaboração, o planejamento, elaboração, e de uma sequência didática articulando, então, monitoramento ambiental, impactos tecnológicos no ambiente e química. E essa sequência didática, então, ela está articulada ao meu projeto de pesquisa, o meu tema de pesquisa, que é Educação CTS e Novo Ensino Médio. Então, eu vou falar ter um pouco mais do meu tempo com a explicação, a explanação dessa proposta didática que nós desenvolvemos. A sequência didática, então, teve num total de 15 aulas. Na primeira aula, então, com duração de 2 horas, o objetivo dela era orientar pesquisas para o conhecimento sobre lâmpadas. O componente curricular responsável, então, foi monitoramento ambiental. E aí, as temáticas abordadas pela professora de monitoramento ambiental, que é a professora de biologia, foram tipo de lâmpadas, eficiência energética, durabilidade das lâmpadas, questão custo-benefício das lâmpadas, impactos no ambiente, na saúde e na sociedade do descarte incorreto das lâmpadas. Então, essa pesquisa foi orientada em grupos, os grupos tinham que fazer pesquisa sobre esses temas, cada grupo ganhou um tema, então eles tiveram esses 2 períodos para fazer essa pesquisa. A segunda aula da proposta didática, também com 2 períodos,
teve por objetivo orientar pesquisa para o conhecimento sobre pilhas e baterias. E essa segunda aula da proposta didática, então, estava sob a responsabilidade da disciplina de Impactos Tecnológicos no Ambiente, ministrada por mim. Então, da mesma forma, foram organizados grupos na sala de aula e foram sugeridos temas sobre pilhas e baterias. Então, os temas sugeridos foram Alessandro Volta, História da Pilha, Célula Combustível, Eletroquímica, Pilhas de Mercúrio, Pilhas de bateria de lítio, baterias de chumbo de automóveis, baterias de níquel-cádmio, baterias de linha pesada, ônibus, trator e caminhão, e durabilidade de pilhas. Então, da mesma forma, cada grupo recebeu um tema e eles receberam links para a pesquisa, mas eles poderiam também navegar em outros materiais que eles tivessem conhecimento. A terceira aula foi ministrada pelo professor de Química, teve como objetivo compreender a diferença entre os compostos orgânicos e inorgânicos e relacionar essas diferenças a lâmpadas, pilhas e baterias. Então, o professor de Química discutiu as diferenças sobre compostos orgânicos e inorgânicos, fez uma relação dos compostos inorgânicos com os elementos constituintes de lâmpadas, pilhas e baterias, orientou uma pesquisa sobre materiais orgânicos, sobre a classificação deles, e os próprios alunos construíram uma proposta didática para apresentar a diferença de forma bem dinâmica, pedagógica, a diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos para os alunos, para as crianças do 1º ao 5º ano, dos anos iniciais do fundamental. E aí, como eles vêm uma tarde por semana, nessa tarde eles fizeram as apresentações. Os grupos se dividiram e foram em cada sala e fizeram essa apresentação para as crianças do turno da tarde. Na quarta aula da sequência didática, também com duração de 2 períodos, o objetivo era conhecer os diversos tipos de lâmpadas e estabelecer relações CTS na produção, comercialização desse artefato tecnológico. E essa aula foi ministrada, então, pela professora de monitoramento ambiental. Então, os grupos de trabalho fizeram a apresentação das suas pesquisas, usando a metodologia sala de aula invertida, e logo após deu-se o debate e relações articuladas pela professora de biologia, que estava ministrando monitoramento ambiental. Então, algumas questões que ela propôs ali no debate. Por que as lâmpadas LED são mais claras se comparadas às demais lâmpadas? E também considerações da professora de monitoramento ambiental sobre as inter-relações CTS envolvidas na temática lâmpadas. Pode passar, Jonathan. Na quinta aula, com duração de 3 horas a aula, teve essa quinta aula, então, teve como objetivo conhecer a história das primeiras lâmpadas, a querosene, relacionar o querosene com a química orgânica e relacionar aspectos CTS à discussão. Relembrando, caso alguém esteja no outro lado da tela, relações CTS estão relacionadas com a relação que se estabelece entre ciência, tecnologia e sociedade. E aí, o professor de Química, que ministrou essa quinta aula da sequência didática, então, propôs o estudo do texto A Química do Querosene, que estava disponível no site do Brasil Escola. Ele fez também uma contextualização histórica das primeiras lâmpadas na história da humanidade, estudou os conceitos de hidrocarbonetos e destilação dos componentes do petróleo, então ali conseguiu-se ver que o querosene é um subproduto do petróleo, e também considerações do professor de Química sobre as inter-relações CTS envolvidas na temática lâmpadas, pelos seguintes questionamentos. A ciência trouxe benefícios para a sociedade na produção e evolução das lâmpadas? Em quais aspectos? A produção desse artefato trouxe prejuízos à sociedade? Como podemos minimizar esses prejuízos? Há interesses políticos por detrás da produção desse artefato tecnológico?
O preço das lâmpadas é acessível para todas as pessoas, principalmente as lâmpadas mais econômicas, que são as lâmpadas LED, que estão com um preço bastante elevado em relação às outras, que são menos econômicas. A sexta aula, então, o professor de Química fez exercícios sobre hidrocarbonetos. Na sétima aula, a professora de Impactos Tecnológicos no Ambiente fez a sala de aula invertida para os temas de pilhas e baterias. Então, da mesma forma que a professora de Monitoramento Ambiental fez a sala de aula invertida para os trabalhos organizados por ela, a professora de Impactos também fez usando a metodologia da sala de aula invertida. E trouxe também a introdução, então, dos conceitos de oxidação, redução, cátodo, ânodo, semicela, eletrólito ou ponte salina, potencial padrão de semicela, equação global da pilha. E também trouxe interrelações CTS, da mesma forma que a professora de Monitoramento Ambiental, são questões bastante semelhantes, então não vou ler todas, e ainda trouxe para a discussão as resoluções 257 e 263 do CONAMA, que estão relacionados com a devolução desses artefatos tecnológicos após o seu uso, então, para o comércio que vendeu. Então, foram estudados também essas duas resoluções bem importantes para o conhecimento de todos os alunos, de todos os cidadãos. Na oitava aula, a professora de Impactos Tecnológicos no Ambiente trabalhou no laboratório. Ela fez, então, a construção da pilha de Daniel e identificou os componentes, como cátodo, ânodo, fio metálico e eletrólito. Na nona aula, também eu, professora de Impactos Tecnológicos, então, fizemos um estudo do artigo Pilhas e Baterias, Funcionamento e Impacto Ambiental, um artigo bem interessante, com uma linguagem, assim, um pouco mais elaborada, mais complexa, e fizemos essa leitura, esse estudo articulado de novo com as resoluções do CONAMA, já mencionadas, então, anteriormente. Na 10ª aula, então, ainda em Impactos Tecnológicos no Ambiente, fizemos exercícios sobre pilhas e baterias. Na 11ª aula da sequência didática, a empresa Natussomos veio fazer a coleta de lâmpadas, pilhas e baterias e demais eletroeletrônicos recolhidos na escola. Essa atividade, ela está dentro de um projeto maior de coleta de eletroeletrônicos na escola. Então, está articulado com essa atividade, mas também é um projeto maior, inclusive esse projeto foi levado para a mostra pedagógica que ocorreu na semana, alguns dias atrás, então, em São Luís Gonzaga. E nós tínhamos feito um pedágio ecológico, arrecadamos R$850 no pedágio, e com esse dinheiro nós pagamos a empresa Natussomos para vir coletar os eletroeletrônicos que estavam colocados ali numa sala na nossa escola, e ainda os alunos poderiam trazer outros eletroeletrônicos que eles tinham nas casas deles, tá? E também, com o restante do dinheiro, construímos um ecoponto para que pilhas, baterias fossem sendo trazidas e deixadas estocadas até nós juntarmos uma quantidade maior, para fazer de novo o contrato com a empresa Natussomos para eles vir recolher esses eletrônicos na escola. Na 12ª aula, nós, em Impactos Tecnológicos no Ambiente e Química e Monitoramento Ambiental, organizamos o júri simulado. Essa foi uma das atividades mais marcantes e mais desafiantes de toda a sequência didática, porque nós nunca tínhamos participado de um júri, então nós tínhamos que buscar, olhar vídeos, até procuramos ex-alunos que estavam cursando Direito para nos auxiliar um pouco nisso. Então, foi bem desafiante para nós professores, para os próprios alunos, eles se sentiam inicialmente assim, constrangidos, com medo de não conseguir fazer, mas depois foi a atividade mais gratificante. Então, nós organizamos grupos, de novo, na sala de aula, e
eles tinham que elaborar situações problema que pudessem participar de um júri simulado. Ao final, nós colocamos todas as situações problemas no quadro e os alunos escolherem, para os alunos escolherem duas que mais tivessem lhe agradado. Então, eles escolheram isso, marcamos um dia e a roupa, a vestimenta, era uma das atividades avaliativas. Então, nós marcamos o dia do júri, ele aconteceu, então, na 13ª aula, e eu falo um pouquinho mais depois, porque eu trago algumas fotos sobre isso, mas foi uma atividade bem gratificante, inclusive tem um relato completo que vai sair num e-book, se alguém tiver mais interesse sobre ele. Na 14ª aula, então, fizemos uma escrita reflexiva sobre duas questões relacionadas ao júri. Implicações do júri no conhecimento do aluno e avaliações. Os alunos descreveram e fizeram essa avaliação. E na 15ª aula da sequência didática, então, fizemos uma prova. Ano passado nós tínhamos ainda o ano dividido por bimestre, né, com questões abertas e fechadas sobre todos os assuntos estudados, então, sobre lâmpadas, pilhas, baterias e os hidrocarbonetos. Pode passar. Aqui eu trago, então, duas fotos do segundo júri. Então, vocês podem observar ali, nós fizemos na sala de aula mesmo, um dos professores de ciências da natureza era um dos juízes, os alunos vieram, assim, vestidos a caráter, e essa primeira foto, então, ilustra, né, o advogado de defesa da Corsã, trazendo provas que evidenciam a presença de metais pesados na água próxima ao local. E essa situação problema, ela foi eleita pelos próprios alunos. Elas foram construídas pelos alunos e depois duas melhores, assim, de forma bem democrática, foram eleitas. E essa segunda foto ali do lado é o momento em que a advogada de acusação faz um de seus pronunciamentos defendendo a empresa de brinquedos acusada pelo despejo incorreto de resíduos sólidos. Então, também muito legal. Inicialmente, os alunos estavam fixos a um roteiro previamente elaborado, e depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que eles foram se desvinculando daquela fala do roteiro e foram ganhando liberdade para falar de forma bem espontânea. Claro que alguns alunos se destacaram, mas outros mais tímidos, então ficaram com papéis de menor expressividade. Tudo isso daí foi sendo organizado. Pode passar. Aqui eu trago, então, um link do texto que eu escrevi, o relato no 18º EI, tá? Quem tiver interesse também vai ser publicado no e-book do 18º EI. Pode passar. 2023, então, como eu disse, tivemos um outro itinerário em empreendedorismo no ensino médio gaúcho, totalmente diferente do que nós vínhamos trabalhando. Ele está mais relacionado para ciências humanas e matemática. Então, eu só trouxe aqui as disciplinas que estão sendo trabalhadas agora no primeiro ano, que são Mundo do Trabalho, Ciências e Tecnologias Digitais e Projeto de Vida. E nossa área, então, ficou com nenhuma carga horária dentro desse itinerário formativo. Então, por isso, eu comecei a trabalhar em iniciação científica, trabalho ainda com monitoramento, não com impactos tecnológicos no ambiente, mas nessas duas, nesse novo itinerário, então, nossa área, então, não foi contemplada, não vai ter disciplinas para ministrar. Pode passar? Agradeço, então, a atenção de todos, muito obrigada. Coloco ali meu contato, meu e-mail, caso alguém queira alguma informação. Tem o relato que posso enviar também, porque ainda não saiu o e-book, mas qualquer coisa, estamos aí, tá? Obrigado, Wanda, pela exposição. O tema é muito importante. Também tem um adicional aí que a Wanda fez pesquisa a partir da articulação Ciência, Tecnologia e Sociedade e desse itinerário.
O projeto piloto dos itinerários é que mobilizou, em parte, a pós-graduação da Wanda. Então, acho que isso também é um adicional e é um olhar para as práticas pedagógicas e a formação dos professores, que foi um dos temas que já foram questionados aqui. Nós vamos colocar primeiro um comentário, é esse comentário aí da professora Luana Tonin, ela é mestra em ensino de ciências aqui pela universidade, trabalha com ensino de biologia na escola, se eu não me engano, Pedro Scher, de São Pedro do Butiá, e ela é da primeira turma, é egressa do nosso programa. Ela acha que não vai poder mudar o Enem, porque, claro, teria que personalizar demais, mas talvez pelo itinerário de uma área poderia valorizar mais aqueles que escolheram aquele itinerário. O Ministério da Educação, de todo modo, vai ter que dar um jeito de resolver a equação até o final do ano que vem, né? Então, agora nós vamos passar a 2 perguntas para a Wanda e depois o Jonathan vai também trazer todos de volta para alguns minutos, se der tempo aí. A gente queria terminar às 19h30, mas é assim, né? Uma aventura que sempre se prova impossível. Então, nós vamos fazer 2 perguntas. Uma é sobre os itinerários, então ela diz assim: os itinerários formativos podem contribuir para a escolha de carreiras dos estudantes do ensino médio, Wanda? O que tu acha? Será que melhora essa opção, já que eu vou estudando uma área, tem as trilhas, né? Tudo isso que foi dito até aqui, na tua visão, vai melhorar essa coisa de chegar lá no final? A pergunta é da Thaís Veit, ela é uma estudante aqui do estágio de biologia, vai dar aula de itinerário, e ela está perguntando isso para nós. O que tu acha, Wanda? Assim, ó, eu acho que todos os alunos que escolheram ano passado, eles tinham ainda uma certa imaturidade para a escolha, e eu percebo bastante isso. E aí, precisávamos de 20 alunos em cada grupo, então, para que aquele itinerário fosse escolhido. Acontece que isso é uma burocracia bastante grande para a equipe diretiva para organizar os horários das escolas quando tem 2 itinerários formativos. E como os professores trabalham em várias escolas, a nossa escola, então, optou por trazer só o itinerário empreendedorismo. E aí acaba que todos os alunos têm que cursar esse itinerário. Então, quem escolheu por vontade própria esse itinerário, ok, eu acredito que sim, que possa validar para sua escolha na carreira profissional. Quem teve que entrar nela sem ter escolhido é que pode ter sido prejudicado, quem sabe. Então, assim, ó, é bem difícil não ter os 2 itinerários na escola, mas para quem tem que organizar isso, também é muito burocrático, é muito difícil, porque assim, com um itinerário, já é muito difícil fechar os horários das escolas. Eu sempre que posso, digo e vou reiterar aqui, e assumo também essa posição, que as escolas deveriam, nessa hipótese da Wanda, e também numa hipótese de ter só 2 itinerários, porque já é pouco ter só 2, mas se tiver só um, os itinerários precisariam ser ciências da natureza e ciências humanas, focal e complementar, e não deveriam ser linguagens e nem matemática, pelo excesso dessas. Porém, há que se considerar que sub-áreas, disciplinas de linguagens também perderam muito, como artes, educação física e língua estrangeira, como o espanhol. Mas eu gosto sempre de frisar isso. Vamos colocar a última pergunta para a Dayana, e daí o Jonathan pode ir trazendo as 3 professoras, que nós vamos fazer um agradecimento aqui no final. Então, Wanda, a Dayana nos pergunta: com a inserção dos itinerários, a senhora sentiu uma diferença na perspectiva de vida quanto à vontade de continuar estudando? É diferente de escola profissional apenas, né? Uhum. Ou seja, né? Será que quando a gente vai olhando para os experimentos, talvez vocês também têm isso, porque o projeto científico da área tem todos os itinerários, né? Os alunos aqui da graduação podem não ter percebido, mas se lerem o documento vão ver. Será que essa parte científica, né, aproxima, então, eles da universidade? Eles querem continuar estudando numa universidade, talvez mais do que antes, ou não? O que tu acha, Wanda? Assim, se eu analisar o 3º ano que se formou no ano passado, eu não sei se na minha escola, por exemplo, foi diferente,
A Andréia ali disse que na escola dela os alunos estavam bastante motivados. Na nossa escola, essa motivação, assim, eu não sei se eu posso dizer que os alunos estavam motivados para os itinerários. Eles parece que reclamavam bastante que eles perderam as disciplinas da formação geral básica. E tem muita especulação nesse novo ensino médio, tanto nas redes sociais, na mídia, enfim, e eles vinham com essa ideia de que eles estavam sendo prejudicados na escola piloto. Outra coisa é essa questão do Enem. Na minha escola, já saiu a conversa, né, de que o Enem seria igual para todos, porque seria uma bagunça, né, são muitos itinerários, então, assim, já existem, às vezes, fraudes, algumas situações, então, com esses itinerários ficaria bem pior, né, mas, que nem eu disse, são especulações sobre o Enem, sobre o novo ensino médio, então, a turma que se formou ano passado, a gente conseguia, assim, motivar eles, mas eles parece que estavam enraizados ainda no ensino médio anterior, né, eles, naquelas disciplinas da formação geral básica, e talvez possa ser culpa de nós, professores, que estávamos frente a um desafio enorme, não tínhamos formação paralela, tínhamos formação inicial para isso, né? A formação aconteceu de forma paralela, a gente foi buscando em cursos, enfim, então talvez a gente passou um pouco para eles essa insegurança inicial. Mas eu posso dizer que, assim, não sei se estão motivados realmente ou não, pelo menos na minha escola. É um grande desafio para os alunos, né? Obrigado. Obrigado a Marilce, a Andréia. Nós vamos ir encerrando, porque a proposta era até às 19h30. E por isso que eu fui insistindo, as meninas estavam aqui no chat interno percebendo, né? Pobre do Jonathan. Aparece aí para dar tchau para nós também, Jonathan, porque cabe 5 no stream. Eu quero agradecer o Jonathan também, que é bolsista do programa de pós-graduação em ensino de ciências. Está aqui assumindo também essa parte de levar com as tecnologias para a comunidade de ciência na escola, para que as lives fiquem gravadas. Agradecer aos alunos de estágio em biologia, tinha muita gente assistindo, não pude ficar acompanhando o tempo inteiro, mas o conteúdo fica gravado. Quero convidar, na medida do possível, Wanda, Marilce, Andréia, para responder os comentários de todas as perguntas, que cada uma pode responder na sua perspectiva. É isso que torna bonito. Agradecer quem participou, comentando, esteve aqui conosco, não é? Vai ter outras, estejam aí conosco. Eu também estou feliz de voltar hoje, mediar uma live aqui, porque é no Ciência na Escola, não só porque é o estágio, porque eu estava afastado uns dias, quero trazer uma outra, que é um resultado de uma pesquisa sobre a comunidade, mas fiquei feliz de ser hoje, de ser sobre os itinerários, que é um tema que vocês viram. Ficou, acho que, 10 perguntas sem responder diretamente, mas elas foram tocadas por nós, e esse conteúdo está aí. Se as professoras permitirem, nós podemos colocar nos links, colocar lá na comunidade Ciência na Escola, porque tudo serve como referência e formação continuada se a gente buscar. Quer dizer que nem André, nem Marilson, nem Wanda tem que ter culpa nenhuma, nenhum professor tem que se sentir culpado. Nós nunca faremos tudo. Vocês são gigantes que estão lá dando conta de tudo aquilo que um governo não consegue dar. Olha aí, eu estou em gênero, número e grau. Obrigado também, Jordane, Jonathan, para nós fechar. Elas são grandes professoras. Parabéns, meninas. E com isso a gente vai dando tchau para todo mundo. E a gente convida todos a continuar nessa discussão. Comenta, daí gera outro comentário. E é isso que motiva uma comunidade autorreflexiva. Muito obrigado. Nós vamos passar o material para os alunos. E se vocês permitirem também lá no grupo fechado, que tem 3.000 pessoas de Portugal, tem gente da Argentina, de outros países, e tem muita gente do Brasil, e principalmente do Rio Grande do Sul. Olha, a Carla terminou de fazer pós-doc aqui conosco, a professora Rosângela estava nos assistindo. Pensem, professora Eliane. Acho que travou a internet do professor. Isso aí. Obrigado, meninas. Encerramos por aqui, então. Um abraço a todos. Obrigado pela grande audiência de hoje.